situação que está vivida atualmente na seio da Associação de Estudantes Guineenses na Lisboa. Quem que ganha a eleição e empossado no passado mês de outubro e Nicandro Fernando Gomes é ele que, presidente eleito. Mas esse processo está parado. E Nicandro, o que é que não acontece? Ok, muito obrigado, Sr. Cláudio Antônio Romão. Muito obrigado à Rádio Jovem pela oportunidade que vou dar no AOS para tentar explicar à opinião pública o que é que realmente está a acontecer nas ações de estudantes. Embora nunca me sabia nem formato, não é? Para bem expor problemas, mas no momento de exigir, de facto, não tem que bem para bem esclarecer a opinião pública, para falar da opinião pública. Mas de facto existe, na parte que existem problemas. Assuma que tudo ainda pode calcular de como qualquer processo democrático deve requerer conjunto de regras que está estabelecido por um órgão, neste caso, na Comissão Eleitoral. Existe uma Comissão Eleitoral no processo eleitoral que emite a Assembleia que transforma por inerência de lei, regras de estatuto, para uma Comissão Organizadora de Eleições. Então, existem leis que a Comissão Eleitoral elaborar e aprovar numa Assembleia e tem requisitos que cada candidato deve cumprir para, de facto, poder apresentar-se candidatura à presidência da Associação de Estudantes. Sendo-me, na altura, não foi candidato, não é? Presidente de uma lista, que era a antiga lista R, uma lista organizada e, portanto, verificada no cumprimento de regras que é estabelecido para a Comissão Eleitoral, e que passa como única lista que participa nas eleições. E a lista C, que encabeçaram no início do processo para Diego Gomes, antigo presidente. Como é que utiliza a expressão que não encabeçado para ver o que é que utiliza essa expressão? E bem passa a ser outro? Não, é assim, inicialmente, só para perceber de facto o que é que está a acontecer na Associação Estudante, a mim que Diego não vai em primária na direção, de facto, que primária, e ele supostamente, eu sei como vencedor de primárias, como eu falei, que primária está na legal, há que razões, mas pronto, conseguiu e ganha eleições nas primárias. Sim. Então, depois de primárias, um candidato legítimo que tem que apresentar as eleições e Diego. Eu nunca sabia o que é que acontece. Na última das horas, no momento do último dia de entrega de candidatura, dia 28 de setembro, a 29, se me engano, faltando, e era o último dia, aliás, 26, melhor. E o último dia para entregar candidaturas de gente que tem interesse na liderança da Associação de Estudantes. E foi no momento que o Diego acabou para desistir e passa a Aneximandro, que passa a ser como um candidato da lista C. Para concorrer a eleições, que era candidato à lista R. Então, e o processo continua a desenvolver, de forma que a Comissão Eleitoral, existem regras, como eu falei no início, que é estabelecido pela Comissão Eleitoral para nós estudantes, porque é nós que prova aquelas leis, de como é, tem requisitos que cada candidatura tem que preencher. Então, se contra um das candidaturas que preenche aquele requisito, a lei está muito claro, e por natureza de regras, ainda fica para fora do jogo, ainda é excluído, neste caso. E foi o que aconteceu. Aliás, é que a primeira vez que na continuação dos estudantes existiu já, na direção que sucedeu a direção de Diego, que liderava para Cherno na altura, e foi um dos candidatos também, adversário de Cherno na altura, que fazia parte desse conjunto de documentos que me pediram, é que foi excluído. Então a eleição continua normalmente e acaba para Cherno assumir a liderança da Associação Estudante e vem fazer parte da lista de Cherno. Então, a mesma coisa que aconteceu é ano. E tem uma lista que cumpre. Porque o que pediram na altura? Era comprovativo de matrículas, em como o estudante, alguém está efetivamente na história. Sim. O que pode representar estudante se encontrar o próprio estudante. Sim. Primeiro, portanto, e pagamento de cota também, um dos segundos requisitos. Tem que ter a cota regular, né, por ser o candidato. Sim. E, para além daquilo, tem que ser do... E a boa candidatura reúne na candidatura reunir perfeitamente, e por isso mesmo que não passa a Comissão Eleitoral da não candidatura como, portanto, diferido. E de lista C, que nem cabeçaram ultimamente, no último dia para Alexandro, não é? Sim. Que poderia, de facto, cumpriu aquele requisito também que a Comissão Eleitoral não pediu, que foi o caso, que acabou a cumprir, é que entrega documento exigido para a Comissão Eleitoral, para a lei, aliás. Bom, para a segunda informação, Diego contactamos e não faz entrevista, pensa vou acompanhar.
Daqui alega como teve um processo fraudulento. Nesse caso, de que tem requisitos que cá está a não cumprir aquilo que regra desse processo eleitoral. A botar confirma essa declaração? Não, claro, eu penso que todos os estudantes em momento de Lisboa acabam a perceber o que é que está ao fundo disso. O que é que Diego não alega de como é que tem regularidade do processo? Não tem instâncias próprias, não é? É nossos estudantes. Nós estamos para aprender democracia, somos que a gente fala sempre, a hora que nós está num processo e tem regras que está definido. Em caso sintetizado, o direito sintetizado, o direito ser usado, eu tenho um mecanismo que podia utilizar, portanto, acionar, para de facto fazer valer o direito. Isto é, se Diego impugna e consta como de facto o processo na reforma fraudulento, ele tem todo o tempo do mundo de impugnação. Mete uma ação que lhe impugna de facto o processo eleitoral. E que foi o caso. E Diego, que a polícia estava na lega desse, porque para já, Diego, na altura, era o presidente cessante. Porque seu mandato terminava dia 28 de outubro. Sim. De 2019. Sim. Portanto, e foi isso que aconteceu. Diego, que era candidato na altura, e que era mandatário, apenas ele e apoiante de lista C. O algo que acho que por bem, enquanto presidente, assume publicamente como só vai de perfil, isto era a lista C. Mas ele, enquanto presidente cessante, de maneira de Jubi, e de maneira de Jubi de todos os estudantes que estão na minha companhia vídeo, é saber como de facto o Diego que deve participar sequer em qualquer ato que tenha a ver com a questão de eleições. Propaganda eleitoral, uma vez que é candidato. E o presidente cessante tem que garantir como para continuar a garantir que toda a lista é tratada da mesma forma possível. E se contra outras candidaturas que cumprir requisitos, ou cumprir requisitos que lhe cabia à Comissão Eleitoral, e que é Diego que não assume o papel da Comissão Eleitoral. Agora, é fraude que a gente fala comigo, como tem fraude eleitorais. E está mostrando que tanto o que ele tenta mais ou menos que de conseguir levar na pensa como de facto existe fraude. Segundo algumas de sua explanação, e está mostrando como alguns documentos, requisitos que pediram para o lado, para o lista, cá está completo. E a voz vou falar está completo segundo o encontro que não teve também, também com o Onéquer Oliveira, que é presidente da comissão organizadora da eleição, nesse caso no processo eleitoral, e confirmou que todo o documento está entregue a tempo e hora de boa parte. Mas que é que ele alega, e tem que mostrar também que documento. A voz de boa lado, boa recusa. O que é que não acontece afinal? Precisamente. E esse aí para caber procedente na Associação de Estudantes. Suma que nós sabemos como regras e tem um conceito que nós peço de perceber. Justiça aí para dar a cada quem que merece. Agora, se tu não começar a não aprender regras democráticas, se não aprender mal, praticamente no futuro, não aplicar mal no país. Porque a intenção é disto ali, preparar e voltar para o país para contribuir. Agora, se não começar a aprender mal regras, não aplicar, obviamente, mal. A esperança de próprio povo guinense ainda ser uma esperança que não acaba para adiar cada vez mais. Então, pelo que eu falo como existem requisitos reunidos para tal efeito. Se contra a única candidatura que conseguir reunir requisitos, qualquer órgão competente para validar ou não a candidatura e comissão eleitoral. Sim. E a nós não leva todo o documento temporariamente, não entrega todo o documento temporariamente, e começou a mandar um documento que está a comprar como de facto não tem todo o documento, condições, tanto para avançar para frente. E eles querem cumprir requisitos. Agora, eles confirmar de facto como existe um erro, e houve um erro informático na questão de envio de documentos. Mas não penso que nós somos um país, portanto, livre, um país que tem uma democracia consolidada, tem tudo regras a funcionar, não é? É por aí, na reclamação, se é fazer reclamação na altura, até nem que saber, não é? Prova de como é feita tentativa de envio, na altura de documentos, e que conseguia entrar por causa de erro informático. E agora, para tentar contornar isto, há erro de sua parte, enfoca um artigo do Código Civil, de erro no envio de documentos, mas eles dizem como e tenta um outro artigo, engana-se ligou na cita, que está a falar como quem que tem a ONU de prova e quem que invoca um direito. A ONU de prova é ser salário, é nós. Aí cá nós, como candidatos que cumprem requisitos, que têm que provar como não cumprir. Ele tem que provar sem cumprimento, sem falha que teve. Então, se assumir como eles falam de facto e que entregar documento temporariamente, e assim entregar documento incompleto,
Que entrega. Nem programa sequer que manda na primeira vez que manda documentos. Então, como eu comecei a ser o candidato? O quero requisitos básicos. É que é possível. Então, a órgão não fala como para cumprir aquela exigência de Diego, não do próprio candidato, porque nesse mandro, no momento que sentiu como de facto e teve um erro dessa parte, e remeteu logo a silêncio. Mas quem que está nas minhas redes sociais? E Diego, a única pessoa que vim. Só por o caso de entrevista que eu faço com Diego. Supostamente, quem tem que estar naquela entrevista é Alex Mandro. E que é Diego? Diego é candidato. Para já. Sim. Bom, nós vi como e teve encontro com antigos presidentes da Associação de Estudantes ali na Lisboa e com algumas personalidades para poder resolver as situações e que cada nada avante. E mais tarde eu teve encontro com o professor Emílio Caf Costa. Sim. E pensa a partir desse encontro e teve um efeito, mas aí está na sua totalidade, para ver. Depois do encontro e teve pronunciamento para parte da Anaximandro Monteiro, daqui e fala como nesse comunicado ele e na ceder a essa situação para poder passar e até que fazer entrega ou passação de pastas para ser parte e para alguns órgãos que faz parte da associação, mas cá houve presença de Diego. Diego continua a ser dossiê de presidência. O que você está a fazer à volta disso? Ok, obrigado pela pergunta. E tem muito assunto para o primeiro momento, mas tendo em conta o tempo, não acaba para resumir, não é? E houve algum, está a agradecer desde logo, disponibilidade de algumas entidades individuais e algumas coletivas que têm o papel de chamar para sentar ao Bino e também propor algum conjunto de soluções. Acho que um problema da Associação de Estudantes e que a só de Nicandro Nica de Diego. Estudantes em momento que estão em causa não serem prejudicar o seu interesse por causa de alguém que me esteja de facto satisfazer pronto, para causa do termo, satisfazer necessidade no sentido de que permitir avanço da ação estudante. E houve, sim, no Conselho várias tentativas, se não reparar, desde a direção até a OST, não sei, quase provavelmente 12 meses, que nós não estamos a ponderar, não é? De forma pacífica, tentar explorar por mero mecanismo que é de diálogo, não é? Porque não me se elege diálogo como prioridade, nunca uso de força, aliás, não serve para estudar, e que é para aquilo que nós separamos, por isso que a gente fala sempre, aprender bem democracia. Então não pensa como primeiro mecanismo explorar ponto de diálogo. Porque muitas das vezes o que está falta numa organização e de diálogo. Mas não fazia tudo e mais alguma coisa e que é surtir feito. Não convoca Diego. Para ver o que é que cada é feito. É que é feito porque próprio culpado do processo que até não reconhece culpa. Mas o que é que Anaximandro fala logo na passação? Depois de não ter aquelas reuniões que o professor Carlos Costa está a agradecer desde logo, ser disponibilidade mais outra vez, tudo gente que se envolvido no processo de apaziguar, não é? Infelizmente ou felizmente nunca consegui, porque alguns, tanto, digamos, propostas que alguns também parte que se trata de propostas. Então, depois de reuniões tudo, Anaximandro entende enquanto candidato, só para não dizer só que há aquele mecanismo de coisas, Anaximandro para regra enquanto candidato, ele cabe a ele todo o processo que o resto da equipa, lista C, está apenas a apoiar Anaximandro. A partir do momento que Anaximandro declara como de facto reconhecer nova direção, naturalmente extingue aquele todo apoio, lista C, extingue, porque estava apenas apoio a vontade de Anaximandro. A partir do momento que a Alexandre falava com ele, para poder pôr paz na associação de estudantes, porque não tem só que perder. Tem estudante em momento que está a sofrer, que é a causa que Cabo Verde sofreu. Estudante em momento precisa da associação de estudantes. Caso visto na Embaixada da Guiné-Bissau, na Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau, melhor, quer problema de integração de alguns estudantes, alguns expulsados de perguntar na Guiné-Bissau, e esta tiraram todo dia. Mas não me está a apaziguar a ação dos estudantes. Para o bem que o único caminho para o meio de conseguir um sucesso que não permite, de facto, que os estudantes fiquem satisfeitos e sentirem beneficiar digamos, no intervenção. Nesse caso, no processo. A boa enquanto quem que elegeram uma presidenta,
boca por agir, mas que outros órgãos que também oficialmente se dossiês é por agir ou não? Bom, neste caso, para esquecer, existem 3 órgãos da Associação de Estudantes. Existe a Assembleia, Sim. existe, portanto, a Direção, Sim. que é o Conselho Presidente, Sim. e existe o Conselho Fiscal. Sim. Bom, neste momento, eu houve 2 passações que eu fazia. O primeiro órgão da Assembleia, que é o órgão colegial, não é? Portanto, deliberativo. A Assembleia também fazia passão através desse antigo presidente da Comissão Eleitoral. E passei a pasta ao novo presidente da Assembleia, Sim. da nova direção. E aneximando na colada de presidente, aliás, candidato a liderança da Associação de Estudantes, que acaba para reconhecer, mas também recebeu uma função de secretário do Conselho Fiscal. E dar o poder, através do presidente do Conselho Fiscal, não é? Para, de facto, passaram pastas, uma vez que o presidente do Conselho Fiscal quer ser presente na Portugal, e dar o poder, neste caso, e dar o poder de passar, e dar o poder de passar, passão de pasta e passa ao Conselho Fiscal. Sim. E neste momento, o único que retira documento, digamos, página da Associação, página oficial da Associação de Estudantes, de Facebook, não é? E o único que retira é o momento Diego. E também e-mail da Associação de Estudantes, que corresponde com parceiros, também fica retido na mão de Diego. Mais alguns elementos que acham que Diego tem que sentir e tem de ver de entregar esse documento e da Associação de Estudantes, e quer Diego, nem quer Nicandro. Mas que passo depois de... Pronto, depois de Anaximandro responder a voz e falar com ele e nada tudo e dar a própria dossiê. Mas de facto, que passo do Diego? Passo Diego é o seguinte, porque depois disso, a mim comunicando, tem a oportunidade de comunicar, eu falar, Diego, olha, suma que pensa como nós estamos no processo de mediação, alguma proposta que está à vista, porque qualquer reivindicação de Diego em momento, e para o documento de lista R, antigo lista R, se encontra de facto isto em conformidade. Mas não está pedindo para o Diego. Pensa nós estamos a assistir também a alguns funcionamentos eleitorais de diferentes países, Sim. sobretudo há bem pouco tempo e passa na Guiné-Bissau, onde é que o Supremo Tribunal, em um órgão, cabe recolher tudo aquilo que está falado, requisitos que exigir para a Comissão Eleitoral, para a questão de validar essa candidatura. Sim. E se a Comissão Eleitoral, aliás, o Supremo Tribunal acaba para invalidar e para indeferir certas candidaturas, Sim. a mim não olha nenhum personagem que lá não está para falar da Comissão Eleitoral, olha, ao Tribunal, mostrar um documento do outro fulano X quando de facto de cumprir requisitos ou não. Não coisa que lá. Agora, Diego se abre exceção que não acabou por criar mais problema na Associação de Estudantes. Eu nunca tenho problema de mostrar Diego o documento, até porque invocava a lei de proteção de dados. Sim, que é invocável. União Europeia. Da União Europeia, que é invocável, nesse caso. É que entregar um documento, muito pode ser como esta, não tem queria um problema, é que entregar certos documentos, é falar como não, porque a lei é que pode entregar, porque a Comissão Eleitoral que tem condição para arquivar documentos. Mas como eu não pedi, para vai o documento do outro dia, se acaba o outro dia, chega a Comissão Eleitoral, o mês ficou só de gente que cumpre. Em vez de eu prova como de facto que eu comprou, como se me buclou por inteiro, não faço o contrário. Para dentro dessa parte, para ver, tipo, invoca a lei da União Europeia para a proteção de dados, onde é que está falando como é que por entrega aqui documentos para ver que saber como que a Comissão Navarra conserva aqui documentos. Precisamente. E na solicita também de boa parte, e nesse caso também boa pega, tipo, se ele fala comissão organizadora de eleição que tem condição, que mostrar condições de guardar aqueles dados. Logo é que pode entregar documentos, sim. A voz também pode mostrar que bom documento que a boa manda para a comissão. Não, até coisa muito claro, só quem camiste que está conseguindo chegar lá. Primeiro como documentos e documento de identificação de pessoas, Sim. Que estão em causa. Agora, lei de proteção de dados, para já que tem enquadra nesse. A ação estudante que tem condições para arquivar documentos. Que vai pedir documento para um fim específico. De identificar quem que se é interessado na candidata. E essa apenas. Interessado que deve entregar. Precisamente, tem um requisito que tem que cumprir. Agora, se quer cumprir, e que tem que baixar a outra parte que cumprir para mostrar isso. E depois, só que eu falei, nós não abrir um procedimento. Eu não podia, de facto, até um dia, sem ter a oportunidade de falar para cá, generalizar o problema. A mim autoriza, um papel que secretário da antiga Comissão Eleitoral, no sentido de combinar com o Diego, para mostrar aqui documentos. Quando aquela só que não Diego para sentir à vontade, para entrar e mostrar o documento. Mas depois, Diego bem como é que tem tempo para o documento na altura. No momento de entrega, de mostrar o documento. De mostrar o documento, que tem tempo. E tem que combinar com outros gente para estar na vamos falar, bom, que perceber. Se contra Diego, na tua lista C, e que até ninguém que tem disponibilidade aquele dia, para o documento. Porque alguma coisa é.
Então, neste caso ali. E depois, eu me inverti coisas encarando a responsabilidade como nós de Nicandro, aliás, a minha lista, que não liderava no momento, na altura, a nós não tenho mostrado no documento. Inclusive, faço cartas, envia pessoalmente à Comissão Eleitoral, para enviar o documento de entes na Correio Eletrônico da Associação de Estudantes. Naquele mundo que nós temos. Aliás, onde é que acabava a publicar no grupo próprio de estudantes que nós temos? E uma coisa absurda. Vou pedir a alguém para enviar o documento para o Correio Eletrônico da Associação de Estudantes. Caso contrário, assumir consequências jurídicas. Não estou disposto. Nunca levar a associação de estudantes neste ponto de criar situações que não acabam para complicar a vida da associação de estudantes. Mas se tem necessidade, não estou disposto para responder. Qualquer momento que nos chamaram, qualquer instâncias judiciais, não estou disposto para responder. Uma questão. Quem está a gerir páginas de redes sociais, tanto de mídias sociais, da associação? É no momento, como que não fala, e Diego. Mas para a regra, quem que deve gerir? Quem que deve gerir no momento ia ser nova direção. Mas só que não ser nova direção, tem que ser só presidente ou tem um elenco? Neste caso, ele depende de presidente. Se pode entender como, porque na direção anterior, que eu fazia parte de Diego, sim, e houve um outro que queria um departamento de marketing, ele que tem acesso à palavra passe, não é? De redes sociais, sobretudo de Facebook. Sim. Pronto. Mas ainda assim, Diego também tem acesso a ele. A minha altura, não tenho acesso a ele. Hoje eu ponho a candidatura, escolhi na todos os grupos, nunca tenho acesso a nenhum grupo, quer e-mail da Associação de Estudante, quer página oficial da Associação de Estudante, quer grupo próprio de estudante da Associação de Direção. Foi tudo escolhido nisso, mas deixa para quê? O escolhido para Bia. É a razão só. Quem pode explicar é Diego. Diego pode explicar que se grupos que acham que é procedido de melhor forma. Mas nem sequer nunca pegar assunto nisso. Porque nunca me estive conflito a Associação de Estudantes. Então, o problema que está ali, e este é o problema. Depois, para responder a pergunta que eu fiz inicialmente, a agência de Diego, depois que me direção, ele vai entender primeiro como é, tem que pôr tudo à disposição, mostrar como é reconhecer o inteiro, então entrega a pasta. Diego recusa, eu liga a Diego, falei, Franco Manal, está interessado na mediação que não teve, porque foi um domingo que não teve mediação, o professor Carlos Costa e mais algumas personalidades, e está interessado ainda porque ele fala como é que reconheci que aquela posição unilateral da Neximandro. Logo eles, e tem gente que se interessados na CB, aliás, na procedimento daquela mediação que não teve dias passados. Vou falar, Diego, a mim pensa como que não é para caminho, a mim tem que pegar tudo hora, na sentido de não fazer aquilo, porque eu levo que está extremo. Porque, Diego, isto anda a prejudicar que é tudo. Vamos falar, Alexandro, passe a passe, que passa seguindo o negócio, não pediu, por favor. Para além do nega participar de tomar a posse, mas faça uma passação, Diego, não vai pacificamente, para não deixar o DP acabar. Diego mostrou como não e tem, portanto, interesse na verificação do documento. Agora, se não mostrar eles, imagina, o que é que não evitar ali é? Para que haja uma procedência que não acaba amanhã para complicar a situação de estudantes. Porque a mim também, na futuro fim de mandato, não pode chegar também com o me perder, não fala, olha, vou mostrar um documento que dito vindo também. E não passa a ser um círculo. Precisamente. Logo, esse não me se evitará. O que é que eu fazer dado? Não fazer da lei para prejudicar o futuro. Vamos ver. Existe Diego para mostrar documentos. Agora, se eu cumprir, eu vou para o candidato para já. O que tem que enquadrar neste, digamos, na instituição. O que candidato, o que é mandatário, eu vou afinar aqui. Que é que embaixador, se não se vê como embaixada num país, é ele que representa a comunidade em geral, tanto estudante, tanto imigrante, claro, qualquer que seja cidadão que está fora desse país, mas tem embaixada em um país dentro de um outro país, nesse caso. Que responsável máximo da comunidade está na volta da situação? Bom, se não perceber, a embaixada, não estou falando de embaixada, é uma... Tanto, estou a falar da extensão do território, né, de Guiné-Bissau, ali na Portugal. Não penso que uma embaixada tem um papel importantíssimo e tem um papel importantíssimo nesse, digamos, desentendimento que está a acontecer no momento, que cada considera como um problema, ainda considera tipo uma espécie de divergência de pensamento, de ponto de vista diferente, não é? Nós estamos a aprender um processo democrático, não é? Nós tentar aprender assim para melhor aplicá-lo no futuro. A embaixada, desde 2016, como tem um protocolo que é embaixada, no sentido de permitir a integração dos estudantes na embaixada
até tem setores na seção da embaixada que precisa de dinamizar, não é? Sim. E não faz um protocolo, onde é que a embaixada aceitaram prontamente, e não estou a aproveitar o microfone para agradecer o embaixador nesta abertura que teve com a Associação de Estudantes. Nesse caso, O Dr. Helder Vaz, não está a felicitar esta abertura que teve logo no início, que em 2017, de dar abertura, aceitaram logo o propósito que não teve que não fazer no presidente da embaixada, no sentido de não fazer parte no processo de candidaturas. Então, para além disto, existem vários trabalhos que nós fazemos em conjunto com a embaixada, no sentido de ajudar. Eu trabalho numa ação voluntária, não é? Quanto à associação. Mas esse processo de problema um bocadinho conturbado, não é? De pequeno conflito dentro da associação de estudantes, a embaixada remete sempre, portanto, a silêncio, não é? E percebi que, se calhar, é que a gente toma parte, para falar como é, toma parte de A e B, mas acho que se consiga convocar duas partes, uma vez que a nós, quer a mim, quer Diego, a nós pessoas chegadas a embaixador, nunca tem audiência, aliás, não tem facilidade na comunicar com ela, quer ter um qualquer encontro com ela. Que é que não acho que me pode também vai ser o papel de embaixada, de que uma parte, não é, como entidade superior aqui na Portugal, de que nós tudo guinense não está a recorrer para resolver um problema, e eu penso que vai poder ter um papel fundamental no sentido de que uma partes é sentir o bino. Mesmo que houve partes separadas. E depois... Mas é que houve, deve... Não, mas nesse caso, nós, o Jornal Embaixada, a primeira vez foi para apresentar no manifesto eleitoral. Bom, e antes do problema, pós-problema não. Depois do problema nunca teve a oportunidade, como aqui embaixador tem nesse momento, nunca teve a oportunidade, não compreendi por ser, portanto, falta de tempo, pronto, o embaixador tem a agenda um bocadinho subcarregado, não é? Não compreendi, mas se ganhar mal, não é? Se embaixador ou outra entidade, outro, tanto, personalidade na embaixada, tem bem interesse na Chumano, para não sentir o bino, talvez, se calhar, por ser também sem influência, alguma parte não pode decidir dessa posição. Não sei quase para terminar essa conversa, na linha desse correrias tudo, desse problema, e da boa maneira de olhar, calcula como pode ser o futuro dessa direção, que acabou o livre comandar, mas que tem os que ainda não vão na sua totalidade. Bem, a nós não tem elementos essenciais, tudo da associação, este ano não. Os elementos essenciais... obviamente, como eu percebi como hoje em dia, a Associação de Estudantes está gerido mais pela parte de comunicação. Sim. E esta página, a única que nós neste momento também, que Diego, para fazer tanto, para ter a bondade de passar para facilitar a vida da Associação de Estudantes e a vida dos estudantes. E a nós, enquanto responsável máximo da Associação de Estudantes neste momento, com toda a legitimidade, não é? Não caminhamos, até porque está sendo acusado por algumas entidades com uma passividade até demasiado, e estão a arrastar a associação para um ponto que não tem que chegar. E a nós não pensa como ser do líder é difícil. E essa conversa me se dedica a quê? Para o uso da força? Usa outros mecanismos que poderia, de facto, pôr estratégias nesse caso. Põe fim a essa situação. Bom, a nós não fala sempre, quando começa a levar assuntos na instâncias, digamos, judiciais, que nós sabemos que tem processo demoroso e tudo mais, mas também identifica sempre a verdade, não é? Aliás, uma instância que determina conflitos, não é? Na boa democracia, não é esse. E a nós não está na cautela para que chegue a ponto, não é? Para poder, não está na vida do estudante, não próprio de Diego ou de mim, mas sim do estudante que se em causa. Mas nós está sempre remetido à via. Tudo que nós estamos a fazer no momento, nunca teve tanto satisfeito naquele que está a falar do contacto com o Diego. Então, no único forma não vai ser momento, nós estamos a estudar, a usar outro recurso para quando de facto não tenha problema resolvido de forma definitiva. Que considerações finais como este deixa para Diego, tanto para quem que acha e pode ser útil nesse processo? Bem, eu penso, que problema para mim, que estou já como um problema, mas sim uma situação irregular que não pensa uma toda a comunidade estudante guineense, toda a comunidade guineense que está na Portugal no momento, quer fora do país, quer dentro de Portugal, e a dívida usa essa influência de facto para não poder cabantar o último de forma pacífica. Então, lá, apelo a qualquer elemento ou qualquer personalidade que acha que pode ter uma influência nessa, de facto, vai fazer Diego perceber como a Associação de Estudantes é um bem pessoal. A Associação de Estudantes é um bem coletivo, é uma organização que tem por base de definir interesses dos estudantes.
É momento, e cá Diego está a ser prejudicado neste momento, e Nica Nicandro, mas em estudante, que precisa tanto de ação do estudante, só porque de facto o Diego reti e cana facilita. Então, não pedir Diego, bom senso dele. Não pedir Diego, enquanto pessoa, enquanto Diego, não tem um relacionamento normal, não tem nada contra Diego, enquanto pessoa, mas a questão política tem sempre divergência de ideias, não é? E essa questão eu verifiquei no momento. Não pedir Diego um bom senso, de facto, que tem nada que perder, se entrega, que alguns elementos da ação que tem nesse posto é que não perde nada. E é momento, não aproveitar lança tudo, lança um desafio a todos os estudantes, no momento que não viram ver vídeo, de como para fazer parte da ação estudante. A ação estudante está aberta para todo estudante. Independentemente de ser lista C ou lista R no passado, e que existia. Aliás, pensa, Cláudio, se fazia parte de tomar posse, e Mati, naquele discurso foi esse. Tudo, a partir do momento que não tomei a posse, extinguia tudo aquilo que cria as políticas, e acaba a partir do momento. Tudo gente se convidar para fazer parte da ação estudante. Quer de membro da Assembleia, todo elemento fazer parte, portanto, da comunidade da Associação Estudante. Tudo gente se convidar para fazer parte da Associação Estudante, também deve ser contribuição na Associação de Estudantes. Muito obrigado a Nicandro Fernando Gomes Ié, presidente eleito recentemente na direção da Associação de Estudantes de Guiné-Bissau, ali na Lisboa, e na desejo também sorte nessas situações para passar, para o conseguir tomar controle de aquela direção, para o fazer aquilo que eu acho e melhor para bem da associação. E também te agradecer pela disponibilidade e pensa como tudo na correr direito, mais um viagem, tudo na correr direito, vou utilizar formas pacíficas, mas gostando de utilizar até agora para poder resolver essa situação. Para você que não ouvindo na Rádio Jovem 102.8 MHz, se vê como e que não acaba de papel e Nicandro e também no canal de YouTube e Cláudio Antônio Romal, esse trabalho que nós estamos a fazer para a comunidade guineense. A boca que está subscrevendo a fazer, para ver aí muito importante fazer uma subscrição para poder cada vez mais que não tenha novidade para poder ter acesso a essa informação. Muito obrigado mais uma vez. Ok, obrigado.